Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Quantos estão felizes aqui, digam um amém, um aleluia. Se expresse diante dele, aleluia. É maravilhoso estar aqui com os irmãos, recebendo alimento da parte de Deus. E cada palavra, irmãos, os irmãos têm que ter revelação e a plena consciência de que cada palavra que nós recebemos aqui no culto é como um alimento vindo da parte do Senhor. Nós recebemos alimento. Fala isso para o seu irmão que está do seu lado aí. E você sabe que o alimento natural, né, ele transforma você. Aqueles que, os nutrólogos, né, eles dizem o seguinte, que você é aquilo que você come. No mundo espiritual é da mesma forma. Você é aquilo que você come. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Você é aquilo que você come. Então, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém, irmãos? A palavra diz que quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor, quando o confessamos, nós fomos feitos filhos de Deus, né? A saber, aqueles que creram no nome dele. E tem muitos irmãos que ainda faltam conhecer muito assim dos princípios da palavra de Deus, e quando eles saem dos nossos encontros, eles são novos na fé, eles acreditam que eles não precisam fazer mais nada, porque eles já foram salvos, né? A salvação é um dom gratuito de Deus, e nada pode tirar. Se você nasceu de novo, você não vai mais para o inferno, amém, irmão? Se você nasceu de novo, você é filho de Deus, creu com o seu coração, confessou com sua boca, nada pode tirar os céus da sua vida eterna, amém, irmãos? Mas eles acreditam que é apenas isso, e não é. Nós precisamos chegar à maturidade cristã, nós precisamos crescer, nós precisamos ser, como diz a palavra de Deus, chegarmos à estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus. Não precisamos, ou não necessariamente a gente precisa estar ou permanecer do jeito que a gente saiu do encontro. Esse não é a vontade de Deus. Deus quer que nós vivamos uma vida plena, espiritualmente cristã, genuína e abundante. Quantos querem essa vida? Amém? Então, muitos acreditam que tempo também de igreja é sinônimo de maturidade cristã. Deixa eu te falar uma verdade. Não é. Tempo de igreja não significa maturidade cristã. A pessoa pode ter 50 anos de convertido, pode ter 40, 30, 20 anos de crente, mas se nas respostas que ela dá, ela é reprovada diante de Deus, então o tempo de igreja dela, sim, praticamente ela está passando um tempo em vão, vivendo de maneira religiosa. Por quê? Porque ainda não entendeu o que é a vida cristã. E a vida cristã é o próprio Cristo vivendo na pessoa e transformando a pessoa. Amém? Então, eu vou estar falando aqui um pouquinho de como nós teremos ou temos ou conquistamos essa vida transformada aqui, que eu acabei de falar. Olha o que diz a palavra de Deus, lá em Efésios, no capítulo 4, do verso 11 ao verso 16. Diz assim, Efésios 4, 11, do 11 ao 16. Vamos ler. 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ao aperfeiçoamento de quem, irmãos? De quem, irmãos? Fala assim, ó, para o meu aperfeiçoamento. Você não é santo. Deixa eu só desconstruir um outro conceito que talvez você tenha na sua mente. Você não é santo porque você pratica obras de caridade ou obras santas, ok? Nós somos filhos de Deus, recebemos a justiça de Cristo, estamos inseridos nele e ele foi colocado no nosso espírito. 1 Coríntios 6,17 diz que o Espírito de Deus se tornou um com o nosso espírito. Eu posso ouvir o amém seu?
Então, aquele que é santo, o Espírito que é santo, o Espírito de Deus que é santo, se tornou um com o seu Espírito hoje. E a Bíblia diz que você e eu, diante de Deus, somos achados santos. Fala para o seu irmão, você é santo. Fala com mais propriedade aí, meu irmão, você é santo. Segundo a ótica espiritual e da palavra de Deus, você é santo. Mas não fique olhando para si achando que você é santo por conta das suas obras. Não, você é santo porque aquele que é santo habita em você. Aleluia. Vamos continuar. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, apenas alguns irmãos, até que o quê? Todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, aleluia. Então nós, como filhos de Deus, regenerados, nascidos de novo, precisamos chegar à plena estatura do varão perfeito, diga aleluia. Então nós precisamos, irmãos, compreender essas verdades. Nós, quando nascemos de novo, quando recebemos um Espírito novo dentro de nós, a palavra diz que por um instante, instantaneamente, o nosso espírito, ele recebeu vida da parte de Deus. É como um acender de luz, como um estalar de dedos. Você que recebeu o Senhor, instantaneamente recebeu um espírito novo, regenerado. O espírito, seu espírito que estava morto para Deus, que não tinha comunhão com Deus, não tinha percepção alguma espiritual, hoje vive e mantém comunhão com Ele, porque você recebeu um espírito regenerado da parte de Deus, diga amém. Mas, os irmãos sabem, os irmãos estão vendo também o curso de maturidade espiritual, o novo cursão, que nós somos triunos como Deus é. Deus, Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Você já sabe dessa verdade, E assim como Ele é triuno, nós também o somos. A palavra diz que nós somos espírito, possuímos uma alma, habitamos em um corpo. E esse corpo aqui, futuramente também ele será salvo, porque você vai receber um corpo glorificado em nome de Jesus. Você não vai mais sentir necessidade de comer, de beber, nenhuma necessidade aí que parte do seu corpo, da natureza, a natureza pecaminosa que hoje está na sua carne, não estará mais naquele dia que o seu corpo será glorificado, amém, irmãos? Então você precisa entender que o seu espírito ele está pronto para Deus. Jesus ele disse, o espírito está pronto. Fala assim, meu espírito está pronto. Mas ele é como uma criança que precisa exercitar. Ela é perfeita, mas precisa exercício. Você precisa exercitar o seu espírito para perceber, ter percepção da voz de Deus, do Senhor falando com você, o Espírito de Deus te direcionando, Mas você precisa entender também que o crescimento espiritual, a maturidade cristã, ela é um processo. Você nasceu de novo, seu espírito tem vida para Deus, E se você morrer agora, você vai para a eternidade. Mas você tem que entender que a maturidade cristã, ela é um processo que vai durar a sua vida inteira. Então, para chegarmos à estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus, nós temos um caminho. Precisamos responder mediante a palavra de Deus e crescermos nessa revelação. A palavra transformação na Bíblia, no original, significa metamorfos. E significa que uma substância ela é mudada a sua natureza, como também a sua forma. Preste atenção. É uma mudança na natureza interior que causa uma mudança
na forma exterior. O que é religião? Muitos vivem a vida da igreja, não uma vida cristã genuína, mas vivem uma vida em função da religiosidade, da religião. Religião é você cumprindo normativas, regras para agradar a Deus, achando que assim vai alcançar a maturidade cristã. E não vai. Por quê? Porque o evangelho genuíno, a palavra de Deus diz que é o Senhor, que habita no meu espírito, que vai fazer com que haja essa transformação à medida que eu vou respondendo nas circunstâncias que vêm ao longo dos anos. Esse tipo de mudança, que é uma mudança de dentro para fora, é uma mudança metabólica, como eu falei aqui no início. Quando você se alimenta, o seu organismo aí, ele metaboliza esse alimento, ele exclui o alimento anterior que foi ingerido, e aí ele metaboliza gerando outras substâncias, força para você caminhar. Você acha que na vida espiritual, na vida cristã é diferente? Não é. Então nós nos alimentamos constantemente. Por quê? Porque é esse alimento espiritual que vai metabolizar no seu espírito e vai fazer com que você caminhe a caminhada cristã de forma legítima. Amém, irmãos? Então não é simplesmente uma alteração de exterior, de aparência. Religiosidade é isso, é forma aparente. Você sabe que está lá dentro, você sabe as suas falhas, mas o seu exterior é maquiado. É só um exemplo, uma pessoa, uma mulher, que ela está, ela acorda com a face pálida, ela acorda ali, com os lábios, sem cor ali, ela se olha no espelho e fala, nossa, assim eu não posso sair de casa, então eu tenho que passar um blush aí, um rímel, um batom, para dar vida ao meu rosto, porque se o povo olhar para mim dessa forma, vão achar que eu sou um zumbi andando, The Walking Dead, mas essa aparência exterior, essa preocupação com a aparência exterior, ela apenas traduz um estilo de vida religioso. O que é que vai fazer com que essa mulher ela tenha uma feição natural, boa, que ela chegue e fale, não, olha, o meu rosto está corado, os meus lábios têm cor aqui, tem vida. Tem gente que nem precisa se maquiar, porque assim, ela se olha no espelho e fala, não preciso de maquiar, porque eu estou corado, estou rosado aqui, meu rosto está bonitinho, então eu vou assim mesmo. Amém, irmãs? Sentir firmeza não. Mas aí ela chega e vai do jeito que ela está, porque ela não tem preocupação em maquiagem. Mas o que é que vai transformar essa mulher pálida, sem cor, assim, sem vida no rosto, numa pessoa corada, numa pessoa que não está nem aí para maquiagem agora? Ela vai se importar com a alimentação. Então ela vai chegar no médico e o médico vai falar, olha, você tem que comer mais disso, mais aquilo outro. Por quê? Porque vai metabolizar o alimento e vai refletir no corpo dela. Com a palavra de Deus, irmãos, é a mesma coisa. A vida cristã é dessa forma. Para chegarmos à maturidade cristã, nós não devemos nos importar com aquilo que é aparência externa, mas aquilo que está dentro de nós. Cultivarmos a palavra de Deus, que ela é viva, ela é poderosa para transformar a nossa vida, a nossa alma. Diga amém. Isso é transformação, essa reação química, ela muda a constituição do nosso ser. Isso é transformação. É você receber o alimento que vem da parte de Deus. Esse alimento metaboliza dentro de você e o seu espírito ganha vigor. Isso é um processo na nossa vida. Às vezes você pensa e acha que essa constância, os anos vão passando, tudo é igual, você vai para o culto, você vai para a cela, você vai para o culto, para a cela, você não vê nada diferente, mas acredite em mim.
Há mudança na sua vida quando há constância da comida, meu irmão. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais essa palavra vai transformar você. E quando vierem as circunstâncias, você vai ter uma resposta que vem de dentro, porque a fé, ela foi gerada por causa da comida que você comeu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, no processo de metabolismo, um novo elemento adicionado ao organismo substitui o velho elemento. Como eu falei aqui, você recebe um novo elemento dentro de você. O elemento antigo que estava dentro de você, ele é substituído. E agora, esse que está em você, que faz parte de você, vai te transformando. E esse elemento que está dentro de você hoje, é Cristo. Ele é a vida. Ele disse: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando você se alimenta da vida, porque a palavra diz que também Ele é a própria palavra de Deus, o verbo vivo que desce do céu, quando você se alimenta dele, você recebe mais vida, meu irmão. Essa vida vai te impulsionar a viver os melhores dias da sua vida. E eu não estou falando de circunstâncias boas não, meu irmão. Talvez você não tenha entendido, mas a vida cristã, ela passa por momentos de muita tribulação, de muitas angústias, de muitos sofrimentos. Mas preste atenção, quem tem a vida alimentada dentro de si, quando tiver no momento de tribulação, de profunda angústia e de ansiedade, essa vida vai ser liberada. Essa vida vai ser liberada ao ponto de te encher de fé e de você pisar nas circunstâncias, olhar para o Senhor e subjugar aquele momento com a palavra que você recebeu. Eu posso ouvir um amém seu? Então esse elemento que encheu o nosso espírito é o Senhor. É o Senhor que nos traz vida. É o Senhor que nos traz renovo. É o Senhor, através da sua palavra, que nos traz transformação. Então nós não podemos, de maneira alguma, em hipótese alguma, descartar esse princípio que é natural da vida cristã. Eu preciso me alimentar dele todos os dias da minha vida. Porque é isso que vai fazer com que eu me pareça com ele, com que eu chegue lá, a estatura do varão perfeito. Amém, irmãos? Então esse alimento, meu irmão, vai fazer com que a sua vida seja transformada. E para que tenhamos a vida transformada, nós precisamos também ter uma mente renovada com os conceitos da palavra. Romanos 12, no verso 1, põe para mim. Romanos 12, 1. Eu sei que você já conhece essa palavra de cor. Mas vamos ler todos juntos, do verso 1 e o verso 2. 1, 2, 3 e... Mas, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Você percebe nessa passagem aí, meu irmão, que é um processo? Tem muitas passagens na palavra de Deus que eu vejo o processo até chegar na bênção. Eu vou te perguntar, você quer ter uma vida abençoada? Você quer receber a perfeita vontade de Deus na sua vida? E quando eu falo perfeito na vida, é em qualquer área. É na sua finança, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Para você desfrutar daquilo que é perfeito, daquilo que é pleno, que vem da parte de Deus, há um processo. Que processo que é esse? No verso 1, coloca lá. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos. Esse rogar aqui é como se ele tivesse de joelho clamando:
para os irmãos, pelas misericórdias de Deus, que o quê? Que os irmãos apresentem o corpo deles como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Preste atenção. O apóstolo Paulo não está falando de você se flagelar, de você deitar numa cama de pregos, como muitas outras religiões aí dizem, né? E nem para se ficar se martirizando. Ele está falando o seguinte, ele diz que ele resiste ao corpo dele. Ele diz que reduz os desejos do corpo dele à escravidão, à servidão. Né? Perceba o processo até chegar lá na bênção. Eu fiz essa pergunta, você me respondeu. Você quer experimentar a perfeita vontade de Deus, mas existe um processo. E esse processo vai definir se você vai receber ou não. E preste atenção. Apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí tem irmãos que deixam de vir para o culto, para cultuar a Deus, porque você sabe, só existe culto se você parar para fazer aquilo que nós fazemos como igreja. Você está aqui, você parou tudo que você está fazendo para cultuar ao Senhor. E para que isso acontecesse, muitos aqui estavam cansados, sim ou não? Muitos aqui até vieram de trabalho, passaram por algum problema, né? Então, apareceu uma dor de cabeça, alguma coisa no corpo deles. E aí, para você cultuar ao Senhor, o que você teve que fazer? Reduzir o seu corpo, né? Fazer com que o seu corpo vire um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então não entendo irmãos que dizem que podem cultuar a Deus sozinho. No quarto deles, na casa deles, não pode. Só pode cultuar a Deus é dessa forma aqui, amém, irmãos? É você vir aqui e fazer, né, coletivamente aquilo que o corpo pode fazer, amém? Então vamos passar lá, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No verso 2 diz, e não. Você percebe aí outra escadinha? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, até que você alcance aquilo que você deseja em Deus. Então, a palavra aí, ela aponta para a transformação. A palavra aí, esse não vos conformeis, aponta para você não tomar a forma do mundo, para não parecer com o mundo, né? Para não pegar os princípios que estão no mundo e levar e fazer na sua vida. Primeiro você não tem que se conformar a Ele, você tem que se conformar a Cristo e a sua palavra. E aí, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque isso daqui é um outro processo. Faz parte, né, do mesmo princípio, desse mesmo processo para transformação. Nós só chegaremos à maturidade cristã quando nós nos conformamos no Senhor, quando nós transformamos a nossa mente, nós renovamos a nossa mente através da palavra de Deus, e então a gente começa a experimentar, fala assim comigo, a boa, fala mais forte, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus lá em 2ª carta aos Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, fala assim, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, aleluia, aleluia. Então, nós pensaremos como Ele pensa, amaremos como Ele ama, e nós escolheremos aquilo que Ele escolhe. A palavra de Deus diz que Ele gera em nós o seu querer e o seu realizar. Mas isso só acontece se você aplicar o seu corpo a buscar esse alimento,
a buscar a palavra de Deus. Porque ao buscar, ao se alimentar, a palavra que é vida, que é o próprio Cristo, ele vai transformando você, ele vai metabolizando e faz parte de você agora. E ele vai gerando em você o querer dele. Percebe? Quanto mais você se alimenta da palavra, quanto mais você está em comunhão com o Senhor, você está aqui, você louva a Deus, né? Você ora com os irmãos, você chega em casa, tem uma prática de leitura de palavra, de oração, e mais o Senhor vai gerando em você a vontade dEle. E aí você que não queria estar na célula, agora você deseja estar na célula. Você que não queria estar no culto, agora você anseia e deseja estar pelo culto. Agora que você nunca fez o cursão, o CTL, agora você deseja em aprender mais de Deus. Você nunca pensou em fazer o seminário da sua vida, mas o Senhor vai gerando em você o querer dEle. E aí, quanto mais o querer dEle vem em você, aí, meu irmão, se vem o querer, vem lá na frente o realizar. Que se Ele conseguiu gerar em você, porque você teve contato com Ele, né? Se Ele gerou em você o querer, o realizar, está lá na frente. É consequência. Amém, irmãos? Nós teremos a semelhança do Senhor em nossa vida prática, porque a nossa alma ela estará saturada da vida de Deus. Preste atenção, a vida de Deus está no seu espírito. Fala assim, a vida de Deus está em meu espírito. Mas como eu vou chegar à maturidade cristã? À medida que eu alimento o meu espírito, né, que vai se enchendo dessa presença maravilhosa, a minha alma ela é afetada. A vida de Deus dentro de mim, ela precisa atingir a minha alma. E o que é a minha alma, pastor? Você que fez o cursão sabe, é a sua mente, as suas vontades, as suas emoções. Quanto mais o seu espírito é alimentado, mais a sua alma recebe vida de Deus. Preste atenção, o seu espírito ele foi recriado, regenerado para conter ao Senhor. Mas a sua alma, ela foi feita, meu irmão, para manifestar a Cristo, para revelar a Cristo para as pessoas e para o mundo. Amém? Fala assim comigo, meu espírito reside o Senhor. Diga assim, o meu espírito é a habitação de Deus. Diga assim, a minha alma precisa ser transformada e revelar a Jesus. Amém? Então, primeira coisa, nós precisamos renovar a nossa mente, como nós vimos aqui em Romanos 12, para não nos conformarmos com esse mundo. Em Tiago 1:21, nós descobrimos que a palavra de Deus, ela salva a nossa alma. E a palavra salvar ali é sozo, que significa restaurar, salvar, curar e renovar. Ser salvo aqui é o mesmo que ser transformado. Tiago 1:21 diz, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. O que é isso aqui, irmãos? Que a gente acabou de ler, Romanos 12:2. Ele está falando, renove a sua mente. Aqui Tiago 1:21 diz, rejeite aquilo que você acumulou na sua vida que não é conceito de Deus, não é valor divino, não tem proveito nenhum na sua vida cristã. Rejeite, exclua, jogue fora e, depois da vírgula, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa salvação da sua alma, meu irmão, no original é transformação. Você acolhe a palavra de Deus, e a Bíblia diz que ela é poderosa para transformar a sua alma. Ah, eu não queria ir, agora você quer. Não queria fazer, agora você quer. Não estava pensando em ser líder, agora você quer. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa alma. E a nossa vontade está lá também. Amém, irmãos? Então, a primeira maneira de tomarmos a palavra é ouvindo a palavra. E quando ouvimos a palavra, nós estamos renovando a nossa mente. E desta forma, nos submetendo
há uma mudança metabólica. Então, além de ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ter outras práticas relacionadas à palavra. É o que está escrito lá em Josué 1:8. E diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então nós meditamos sim na palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, aqui no culto nós ouvimos a palavra de Deus e nos enchemos de fé, mas nas nossas células não é momento apenas de ouvir, é um momento de quê, irmãos? Falar. Então o que diz aqui em Josué? Não cesse de falar, não pare de falar. Na sua célula você precisa falar. Por quê? Porque o Filho de Deus que está crescendo, que está tendo revelação da palavra, ele não apenas ouve, mas ele fala. O pastor Daniel, ele fala aqui de vez em quando, crente calado é crente oprimido. Eu sei que não tem ninguém calado aqui. Só tem irmãos falantes nas nossas células, aleluia. Nós precisamos, irmãos, renovar nossa mente. Nós precisamos também, como nós vimos lá em 2ª carta aos Coríntios 3:18, contemplar ao Senhor. Fala assim: eu preciso renovar a minha mente. E eu preciso contemplar o Senhor. Eu só vou alcançar a maturidade cristã, meu irmão, se primeiro eu renovar a minha mente. Que a gente tem muitos conceitos que não são conceitos divinos, muitas opiniões que não é a vontade de Deus. E nós precisamos também contemplar o Senhor. E quando você começa a enxergar Jesus em tudo, meu irmão, a sua vida jamais será a mesma. A vida cristã se resume unicamente nisso. Sabe o quê? Você vê. Isso não gera esforço algum seu, sabia? Para você ver, isso não gera esforço. Para quem o Senhor já abriu os olhos, ver não gera esforço. Você precisa enxergar o Senhor Jesus todos os dias da sua vida. Quando você estiver lendo o Antigo Testamento, você tem que ver Jesus lá. E se você não vê Jesus, você vai viver uma vida legalista, uma vida religiosa. E para a gente avançar como filhos de Deus, para chegarmos à plena estatura do varão perfeito, chegarmos à maturidade cristã, precisamos enxergar a Ele. Precisamos ver a Cristo, ver Jesus nas circunstâncias, ver Jesus na palavra, ver Jesus na vida dos irmãos, ver Jesus em qualquer situação. Os nossos olhos precisam estar voltados para Ele. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. A palavra lá em 2 Coríntios que nós vimos, diz que existe um processo. O apóstolo Paulo, ele fala que quando nós contemplamos ao Senhor, nós somos transformados. Esse contemplar, quanto mais você ver ao Senhor, mais essa imagem, ela é produzida na sua vida. É por isso que as pessoas vão olhar para você e olham para você e falam o seguinte: rapaz, você está diferente hoje. Você é crente? Por quê? Porque à medida que você contempla o Senhor, essa medida fica em você. E as pessoas vão olhar para você e vão enxergar Jesus em você. Não você mais apenas, mas Cristo em você. Amém, irmãos? Para finalizar, eu gostaria de contar um exemplo bíblico. O povo de Deus, ele estava lá no Egito, e você conhece a história, o Senhor os tirou do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho, mas a intenção de Deus era que eles chegassem até Canaã. E Canaã aponta para uma vida abundante cristã, aponta para a maturidade cristã. E o povo, ele tinha que sair
passar pelo Mar Vermelho e no deserto, apenas passar até chegar em Canaã. Era um percurso que iria demorar umas 2, 3 semanas, caminhando pelo deserto. Mas irmãos, conhecem a história, quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos no deserto, passando por tudo que não devia, né? E reclamando de tudo. Reclamava da comida, reclamava que as faltas, né? E aí olhava para trás, não queria estar ali recebendo direção de Moisés. O povo custoso, povo difícil. É um período que eles tinham que atravessar, passar pelo deserto. Eles ficaram lá, moravam lá, 40 anos. Né? Mas enquanto Deus queria que eles chegassem em Canaã, eles ficaram 40 anos. Mas deixa eu te perguntar, por que o povo, aquela geração ficou 40 anos no deserto? Sendo que em alguns dias eles poderiam passar por lá. Deixa eu te falar, um filho de Deus, para chegar à estatura do varão perfeito, primeira coisa que ele tem que fazer é acolher o maná que cai do céu. Mudar a dieta. Quando aquele povo chegou, estava lá no deserto, eles começaram a lembrar da comida do Egito. E aí eles começaram a lembrar, que maravilhoso eram os melões, pepino de lá do Egito, e agora a gente comendo esse pão vil aqui, desprezível, comida de Deus. Comida enviada por Deus, para mudar a dieta, para metabolizar, para fazer com que eles vivam de forma diferente. Mas eles estavam recebendo a comida de Deus e desprezando ela. Com a mente lá no Egito, não renovaram a sua mente, mas estavam lembrando da vida passada como se fosse um troféu para eles. E aí eles passaram 40 anos no deserto. Não chegaram a Canaã. Aquela geração não chegou a Canaã. A geração mais nova se apropriou de Canaã, porque eles receberam e acolheram o maná, a palavra de Deus, e desfrutaram de Canaã. Canaã aponta para uma vida madura cristã. Canaã aponta para uma vida plena cristã. Lá em Canaã tinha muitos desafios, mas foram as maiores vitórias do povo de Deus. Por quê? Porque aquela comida que eles recebiam da parte de Deus metabolizava. E os maiores desafios para eles eram troféus que eles guardavam, porque o Senhor era com eles. Fique de pé nessa hora.